Olá, aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a essa nossa primeira aula da disciplina de Gestão da Produção. Nós vamos trabalhar os sistemas de produção. Eu sou o professor Henrique Chiavelli, sou formado em Engenharia de Produção, possuo MBA em Logística e Supply Chain Management e também possuo mestrado na área de Engenharia Urbana. Então, gestão da produção é uma disciplina muito importante a você, aluno do curso de administração. É uma disciplina muito completa, bem abrangente. Vamos passar por diversos tópicos, assuntos. Muito importante nessa área produtiva. É importante saber administrar da melhor forma os recursos produtivos, os recursos que estão ali dispostos na produção para a empresa nesse mundo tão globalizado, competitivo, ter a sua competitividade aumentada, ela conseguir reduzir seus custos, ter a qualidade desejada. Então, é muito importante essa gestão, essa administração da produção. Então, nós vamos trabalhar algumas partes, como, por exemplo, a parte mais conceitual, entender o que é uma entrada, uma saída, o que é a gestão da produção. Nós vamos trabalhar a capacidade produtiva, o que é capacidade, quais são os tipos de capacidade, bem como calculá-las. Nessa aula também vamos ver os fatores que interferem na decisão de uma localização industrial, ou seja, por que uma indústria se localiza em determinada região, quais são os fatores que podem contribuir para uma decisão de uma determinada localização industrial. Também a parte de desenvolvimento de produto, ciclo de vida de produto, né, o projeto, o processo, enfim, engenharia simultânea. Então, uma aula bem recheada de conceitos, técnicas, ferramentas, muito importante a você, aluno. Então, nessa primeira aula, vamos ao quadro verificar aqui essa parte aqui de contextualização. Olha só, você, aluno, você geralmente vai comprar um produto, seja indo a um local, um supermercado, a um restaurante, a uma loja de varejo, ou sem sair da sua casa pela internet, pelo e-commerce, você pode comprar um produto. Só que você já parou para pensar de que forma esse produto está lá disponível na prateleira de um supermercado, na loja, ou de que forma ele chega até a sua casa? Ou seja, ele precisa de uma distribuição, ele precisa ser distribuído. Só que antes da distribuição, esse produto tem que ser transformado, ele precisa o quê? Ser produzido, ele precisa o quê? De um processo produtivo, de uma produção. Só que para a produção, nós precisamos o quê? Dos recursos, ou seja, tudo que é necessário para produzir esse produto, que nós vamos ver que são as entradas necessárias para produzir esse determinado produto. E tem algumas empresas que têm um departamento de engenharia de produto, desenvolvimento de produto, gestão de desenvolvimento de produto, ou seja, acabam desenvolvendo produto. Esse produto precisa ser desenvolvido, precisa ser elaborado. Então perceba que essa parte, a partir do momento que começamos a analisar, a produção tem um papel muito importante nessa competitividade entre as organizações. Então, por isso que é importante gerenciar da melhor forma possível a parte produtiva. Então, nós vamos trabalhar na nossa aula algumas situações, problemas para colocar em prática os nossos conceitos. Então, vamos ao quadro verificar o que nós vamos trabalhar no decorrer das nossas situações. Nós vamos trabalhar uma empresa que chama Vila Grega, ela é do segmento de vestuário, e ela é uma empresa que já está consolidada no mercado através de suas marcas de roupas sociais masculinas. E nos últimos anos teve um crescimento de vendas desse produto aqui, o paletó. E há uma expectativa para o próximo ano de 10%. E também houve um crescimento planejado pela empresa. E ela tem uma gestão familiar e centralizada no senhor Eucário, que é o dono. Ou seja, quem toma todas as decisões é o dono, o senhor Eucário. Isso é uma gestão centralizada. Quem toma as decisões é ali um setor ou uma pessoa. Então, nós vamos ver alguns conceitos muito importantes atrelados a essas situações. Eu finalizo aqui essa etapa de contextualização. Vamos trabalhar agora a parte de conceitos e fundamentos da gestão da produção. O que é uma entrada, o que é uma saída, o que é uma transformação
Então, todos esses conceitos importantes. Vamos ao quadro verificar o que é a produção. Então, a produção, ela pode ser definida como a transformação de entradas, que são os inputs, em saídas, que são os outputs. Nós vamos ver o que significa cada um desses termos. A produção também pode ser definida como a atividade da combinação dos fatores, que é um sistema, que tem como finalidade satisfazer as necessidades do ser humano. Ou seja, a produção é um processo de criação de valores. O que são valores? É produzir um produto, um serviço que vai lhe trazer algum benefício, ou seja, que vai atender alguma necessidade sua. Isso é uma criação de valor. Você está criando algo que vai ter valor para você. Por que você adquire um produto? Qual que é o benefício que aquele produto irá te trazer? Isso seria um valor, é algo muito subjetivo, varia de cada pessoa para pessoa. Então, percebemos ali que pelas definições temos alguns termos, entradas, saída, uma transformação. O que significa isso? Então, vamos ao quadro verificar o que são essas entradas. Então, as entradas são chamadas de inputs e as entradas são os recursos necessários para a transformação, para a realização da produção. E como as entradas mais comuns, nós temos recursos humanos. Recursos humanos aqui não é o setor de RH, são os colaboradores. Nós precisamos de pessoas, seja para projetar um produto, para programar uma produção, para fazer a produção lá no operacional, enfim, precisamos da instalação da empresa, precisa ter aquela instalação necessária, instalação elétrica, instalação de água, o prédio industrial, os materiais, matérias-primas, máquinas, equipamentos, energia, capital, que é o dinheiro, a informação, ou seja, o que produzir, quanto produzir, tudo isso vai ser transformado, vai passar por um processo de transformação. A transformação, ela é o uso de recursos para mudar o estado ou condição de algo, para produzir as saídas, olha só. Então, como saídas, aqui os outputs. Então, os outputs são as nossas saídas. Como nós temos o quê? As mais tradicionais. Bens, o que são bens? Algo material, um bem material. Serviços, como uma prestação de manutenção de máquinas, uma internet, e informações. Então, perceba que informações estão tanto na saída como na entrada, porque muitas vezes nós consumidores ligamos lá no serviço de atendimento ao consumidor da empresa solicitando alguma informação. Então, essa informação também é uma saída. E, ao gerir a produção, as empresas buscam melhores resultados que são medidos através de análise, olha só, de performance. Então, precisa buscar melhoria da qualidade, do custo, da produtividade. Por isso que está a seta aqui no processo de transformação. Tem que ter qualidade no processo de transformação, buscar um equilíbrio de custo e qualidade, produtividade, ter qualidade nas minhas entradas. Então, essa é uma representação do processo produtivo. Logo, nós temos... E por que é importante entender o que é essas entradas, as saídas? Porque se eu vou gerenciar uma produção, eu tenho que saber o que é necessário para produzir um produto. Olha só, eu preciso saber quais são as matérias-primas, quais são a quantidade de máquinas, equipamentos, para quê? Para eu verificar se precisa fazer manutenção preventiva de máquina, para definir a quantidade de estoque de matéria-prima, eu saber quem são os meus fornecedores, ou seja, mandar a ordem de compra lá para o setor de compras, buscar fazer orçamento com fornecedores, enfim, onde estão esses fornecedores, qual é o tempo de entrega da matéria-prima. Então, perceba que a partir disso eu consigo gerenciar melhor minha produção. Então, o que é a gestão da produção? A gestão da produção, ela tem como princípio buscar o melhor desempenho estratégico em custo, que é reduzir os custos de produção, refletindo em maiores margens de lucro ou preços competitivos, qualidade, que é atender aos requisitos definidos e exigidos pelo mercado, desempenho de entrega, que é ter confiabilidade e velocidade nos prazos de entrega, flexibilidade, que é
ser capaz de reagir de forma rápida a situações repentinas e inesperadas, e outros que está atrelado à inovação e não agressão ao meio ambiente. Então, desempenho de entrega, ter confiabilidade, quer dizer o quê? Se você, por exemplo, compra uma televisão de 50 polegadas pela internet, você quer que chegue esse modelo na sua casa, não quer? Então, isso é ter confiabilidade, velocidade, entregar num prazo adequado. Então, a produção, o lead time lá de produção, tem que ser um lead time cada vez mais curto, enfim, buscar reduzir esse tempo de produção, claro, sendo que for possível. A parte de não agressão ao meio ambiente, cada vez mais surgem leis ambientais, então as empresas também devem se adequar a essa questão. A parte da produção tem que se adequar a essa questão da não agressão ao meio ambiente. Então, a gestão da produção, ela passa por um processo de evolução. Olha só, então, como que é essa parte de perspectivas históricas da produção? Então, perceba que no mundo atual, ele é muito dinâmico, certo? Então, a produção, ela também tem que evoluir. Ela vai evoluindo, na verdade. Olha só, antigamente tínhamos as oficinas artesanais até meados do século XVIII, ou seja, os artesãos ali cuidavam de produzir o que era necessário para aquelas vilas, o vilarejo da época. Em 1764, descoberta da máquina a vapor. Só uma ressalva aqui, essas daqui são datas aproximadas, né? Então, não vamos fixar na data, certo? Então, são datas aproximadas. 1780, Revolução Industrial. 1895, surgimento da administração científica. 1910, a produção em massa com Henry Ford. 1960, sistema Toyota de produção. 1980, capitalismo globalizado. Cada vez mais o mundo é globalizado. Você compra produto de outro país sem sair da sua casa por meio da internet. Então, a produção vai evoluindo e vão surgindo novos termos de produção, que é utilizado dentro da produção. Olha aqui, neste canto aqui, o just in time. O que é o just in time? É uma filosofia, né, que visa a redução de estoque, produzir no momento certo, a quantidade certa. Então, vou produzir somente a quantidade necessária. Então, essa seria o just in time. A customização em massa. O que é a customização em massa? É um conceito que visa personalizar produtos que são advindos de uma produção em série. Ou seja, o notebook, por exemplo, é uma produção em série, produção em massa. Mas se você, cliente, quer configurar, customizar esse notebook, por exemplo, colocar uma placa de vídeo, trocar aquele HD por um SSD, né? Ou seja, você está customizando aquele produto que é produzido em série. O outsourcing, o que é o outsourcing? É a estratégia de transferir uma atividade, processo para uma empresa ou pessoa externa. Por exemplo, se a sua empresa, ao invés de ela ter um setor de contabilidade, ela contrata um setor de contabilidade. Eu estou transferindo algo para uma empresa externa, terceirizando. Lean Manufacturing, que é a produção enxuta, é uma filosofia operacional que visa a eliminação dos desperdícios e criação de valor. Seis Sigma, que é uma técnica voltada à qualidade que visa diminuir a variabilidade do processo produtivo. P mais L é a produção mais limpa, que é uma abordagem para a produção ecoeficiente, visando a economia de recursos naturais e não agressão ao meio ambiente. Por isso que ela é mais limpa. Cada vez eu busco meios de deixar a minha produção considerada lá mais limpa. Então, perceba que a produção ela vai evoluindo. E a gestão lá da produção também tem que evoluir conforme a concorrência, conforme as necessidades de nós consumidores, necessidades de competitividade entre as organizações. Então, finalizo aqui essa etapa de conceitos. Vamos trabalhar agora a nossa situação problema relacionada ao processo produtivo da empresa chamada Vila Grega, que é uma empresa do segmento vestuário. Olha só, então imagina só, se você é estagiário ou gestor da produção dessa empresa Vila Grega, que diante de um possível crescimento acelerado precisa reorganizar seu processo produtivo. Então vamos lá entender
quais são as características dessa organização? Ela tem uma gestão familiar centralizada no senhor Eucário, que é o dono da empresa. Isso é muito comum, principalmente em empresas que é familiar, empresas pequenas. E essa empresa teve a falta de planejamento, teve um crescimento acelerado, não teve o planejamento adequado para esse crescimento, e isso gerou o quê? Uma desorganização fabril. Isso é muito comum também por causa dessa falta de planejamento. Com essa desorganização fabril, consequentemente, gera um aumento de custos na parte produtiva, falta de qualidade, as pessoas não sabem o que produzir, vão produzindo de forma errada também. E, diante disto, há um não atendimento de pedidos. Então, perceba que uma falta, muitas vezes, de planejamento gera essas situações dentro das organizações que é muito comum mesmo, né? Então, gestão familiar centralizada, né? Eu até uma vez atuava numa empresa que era uma empresa pequena e a parte era bem centralizada mesmo no dono da empresa. Quando nós mandávamos ordem de compra lá para o comprador, ele fazia o orçamento, mas quem dava a autorização da compra, o aval, se podia comprar ou não, era o dono da empresa. Então, isso era uma centralização no dono da empresa. Essa falta de planejamento vai gerando uma desorganização fabril, as pessoas não sabem o que produzir, a quantidade que deve ser produzida, e muitas vezes, para não ficar parado, começam a produzir aquilo que lhe convém, que é mais fácil, ou aquilo que já está disponível, enfim. E isso vai gerando o quê? Aumento de custos, então são produzidos muitas vezes produtos que não deveriam ser entregues, e os produtos que deveriam ser entregues não estão sendo produzidos, consequentemente gera atrasos na entrega. Então, o que nós vamos ter que fazer? Olha só, nós vamos ter que decidir o que é necessário para produzir um paletó. Ou seja, o que é uma entrada, quais são as entradas, na verdade, dessa empresa, que é uma empresa de confecção industrial, para produzir esse produto aqui chamado paletó. Olha só, as entradas, que são os inputs, uma sugestão aqui de resposta, seriam os recursos humanos aqui. Nós teríamos o quê? Estilista, desenhista, as costureiras, auxiliares de produção, gerente, passadeiras e demais colaboradores dentro desse processo. Isso é uma sugestão de resposta. Cada empresa terá suas entradas necessárias. Os equipamentos, precisa de maquinário necessário para o corte, a costura, ferros a vapor, o espaço físico para a estrutura da fábrica, as instalações elétricas, enfim. E os insumos para a confecção, tecidos, botões, linhas, fios. A informação, eu também preciso saber o que produzir, quanto produzir, de que forma produzir. Então, essa seria a primeira parte aqui. O que são as entradas? Essas seriam as nossas entradas. Lembrando que é uma sugestão de resposta. Então, você, aluno, se você quiser fazer a sua resposta, é importante também para treinar, para entender o que é necessário para a produção ali de um produto. E quais são as saídas? Vamos ao quadro aqui verificar. Como saída, nós temos o quê? O produto acabado, que é o paletó. Então, essa seria a nossa saída, o output. Então, nós precisamos daquelas entradas necessárias para a nossa produção desse produto chamado paletó. Então, essa seria a situação aí dessa empresa. Do que é necessário para produzir o produto, para entendermos melhor de que forma podemos gerenciar ali a produção, entender qual que é o produto acabado para poder ter a qualidade desejada daquele produto. Eu finalizo aqui essa etapa da situação problema. Vamos trabalhar agora a parte de planejamento da capacidade. O que é uma capacidade? Quais são os tipos de capacidade? Nós vamos trabalhar 4 tipos de capacidade produtiva: capacidade instalada, a nominal, a efetiva e a realizada, e também ver algumas estratégias que as empresas podem adotar para nessa questão de demanda, capacidade, quando há uma variação, quais são as estratégias que elas podem adotar nessas situações. Então vamos ao quadro aqui, verificar o que é a capacidade produtiva, que é a quantidade máxima de produtos que podem ser obtidos
ou produzidos por uma determinada unidade produtiva durante um período de tempo. Então, a capacidade produtiva ela também pode ser definida como o limite superior de carga que uma unidade operacional, a fábrica, departamento, máquina, pode suportar. Então, o que seria ali durante um período de tempo? Então, posso determinar a capacidade produtiva por dia, por semana, por mês ou por um período do dia. Qual que é a capacidade no período da manhã, no período da tarde, enfim. Então, não tem uma regra, vamos dizer assim, que eu possa calcular. Eu posso determinar por qualquer tipo de período, por dia, por semana, por mês, por ano. Isso ajuda na hora de fazer um planejamento, seja a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo também. Então, é importante entender essa questão da capacidade. E eu posso determinar a capacidade, seja para um setor específico, para a fábrica como um todo, também posso determinar para um colaborador, para uma máquina, enfim, vai depender aí das necessidades, o que a empresa deseja, para eu poder também, o gestor da produção, fazer a minha gestão ali conforme a capacidade produtiva. Então, vamos ao quadro verificar as nossas capacidades. Primeiro, pela capacidade instalada. É a capacidade máxima, olha só, teórica, que uma unidade pode produzir se trabalhar ininterruptamente, sem considerar perdas. Ou seja, se a empresa trabalha 8 horas por dia, eu considero esse tempo todo, né? Sem considerar tempo de paradas, tempo de reuniões, de programações, de produção, de manutenção. Considero o tempo total disponível. Então, para eu determinar essa capacidade instalada, seria a quantidade de tempo disponível da unidade dividido pelo tempo de produção do produto. Então, lá o setor da produção vai me passar qual que é o tempo de produção do produto para eu poder determinar. Então, vou verificar qual que é a quantidade de tempo disponível. Se a empresa trabalha 8 horas por dia, essa é a minha quantidade de tempo disponível. Agora, a outra capacidade, a capacidade nominal, que o nosso livro didático traz, que é a capacidade máxima de produção de um posto operativo descontando o período de preparação, como a manutenção e setup. Uma manutenção que já é programada, seja uma manutenção preventiva, por exemplo, é algo já programado. Então, a equação é esta aqui. Quantidade de tempo disponível, menos as perdas de preparação e manutenção, dividido pelo tempo de produção do produto. Então, o setor lá da produção vai ter que me informar quanto que está perdendo de tempo em preparação das máquinas, em setup, para eu poder calcular. E a nossa capacidade efetiva agora, ela é a capacidade de produção máxima de um processo sob condições normais, subtraindo perdas, como troca de turno, paradas para refeições, enfim. Mas uma forma de calcular essa capacidade efetiva, que o nosso livro traz, é da seguinte maneira. Então, eu pego aqui a capacidade nominal, que eu já tenha calculado aqui. Então, vamos lá, eu pego a capacidade nominal, vezes a eficiência. A eficiência geralmente é dada em porcentagem, o setor lá da produção que vai calcular vai me passar essa eficiência. E a nossa capacidade aqui realizada, que é a capacidade, olha só, que realmente aconteceu em determinado período. Ou seja, o mês passado, se produziu 500 peças, a minha capacidade realizada foi de 500 peças. Então, a capacidade ela é variável. Então, para essa capacidade, consideram-se as perdas não planejadas da capacidade efetiva. Como, por exemplo, se faltou matéria-prima e a máquina, o colaborador ou um setor ficou parado, eu desconto esse tempo. Falta de energia elétrica, se aconteceu algum problema de energia elétrica, falta de funcionários, enfim. Então, é considerado todo essa questão. E ela é calculada, capacidade efetiva menos as perdas não planejadas. Ou seja, se eu quero calcular, por exemplo, futuramente, uma capacidade realizada mais próxima da minha realidade,
Então, eu vou considerar, com a base de dados que eu tenho, as perdas não planejadas para poder calcular, ter maior assertividade na minha capacidade. Mas lembrando que a capacidade é o que realmente aconteceu. Então, essa seria a importância de se calcular as capacidades. Então, por quê? Porque se eu calculo a capacidade, eu consigo gerenciar melhor a minha demanda e quais decisões eu posso tomar na minha produção, quais estratégias a empresa pode tomar. Então, vamos ao quadro verificar quais são essas estratégias. Então, aqui nós temos estratégia entre capacidade produtiva e demanda, atuando em duas formas, oferta de recursos e demanda. Na oferta de recursos, temos aqui admissão e demissão. Simplesmente é quando há um aumento da demanda, contrata novos funcionários e quando há diminuição da demanda, diminui o quadro de funcionários. Horas extras. Quando há um aumento da demanda, então o aumento da demanda pontualmente, como pedido urgente, pode exigir que funcionários trabalhem em horas extras, ou seja, vai ser acordado lá com os funcionários para verificar se trabalham em horas extras. Subcontratações. Então, não existindo a possibilidade de expandir a capacidade produtiva internamente, a produção poderá ser realizada junto à empresa externa. Então, eu estou terceirizando a minha produção para outra empresa, vamos dizer assim. Então, se a empresa não consegue produzir mais, não tem condições de fazer hora extra, não quer contratar novos funcionários, ela pode verificar essa situação de solicitar que outra empresa produza os seus produtos também. Ou trabalhar com estoques, que ao possuir uma capacidade maior que a demanda, sendo em sua totalidade ou parcial, se produz sua capacidade total, sendo o excedente o estoque. Então, produzir mais que a demanda e guardar fisicamente para uma outra ocasião. Então, a empresa pode trabalhar a sua capacidade máxima, pode gerar estoque, esse estoque pode ser vendido mais para frente, se quando há um aumento de demanda. Então, são estratégias. E na demanda, nós temos o quê? O preço de vendas. O que é o preço de vendas? Preço de vendas que a empresa pode abaixar ou diminuir o preço de venda, buscando incentivar a venda através de preços menores ou diminuir em função da alta de preços. Promoção. Fazer promoções planejadas para incentivar a demanda. Então, se, por exemplo, uma empresa que vende sorvete, que produz sorvete, na época de inverno, pode fazer promoções para continuar vendendo seu produto, para ter sua marca no mercado. Atraso na entrega. O que é isso, professor? Atraso na entrega. Então, geralmente é realizado com consentimento do cliente. Então, atrasa-se a entrega, pois naquele momento a capacidade é inferior à demanda. Quer dizer o quê? Então, imagine a situação, você tem a empresa, ela está produzindo na sua capacidade máxima e toda a produção do mês ali já está vendida, vamos dizer assim. Aí tem um cliente que fez a solicitação de um pedido. Aí você vai chegar para aquele cliente e falar, olha, eu não consigo entregar nem hoje, nem amanhã, nem na próxima semana, somente no próximo mês. Então, ou seja, eu atraso a minha entrega nesse sentido. É algo que o cliente vai estar ciente. Então, essas são algumas estratégias diante da necessidade de aumento ou diminuição da demanda dos produtos. Finalizo aqui essa parte de conceitos. Vamos trabalhar agora uma situação-problema relacionada para determinar a capacidade produtiva de uma empresa. Vamos ao quadro verificar qual que é a situação. Então, lembrando que estamos trabalhando a empresa Vila Grega, que é uma empresa do vestuário masculino, e o dono é o senhor Eucário. Olha só aqui. Será que o senhor Eucário e sua equipe de gestão, em que você faz parte, conhecem a capacidade produtiva da linha de paletós? Quantos paletós a empresa é capaz de produzir no mês? Será que a capacidade é suficiente para atender a demanda? Vendas? Então, o que nós vamos ter que fazer? Olha só, determinar as capacidades instalada, nominal, efetiva e realizada. Para isso, você já solicitou alguns dados para o setor de produção. Olha só,
os dados da empresa. Então, o produto, o paletó, passa por esses 3 processos. O corte, que demora em torno de 10 minutos, costura, 12 minutos, ajustes, 8 minutos, total de 30 minutos. O tempo total de produção do produto é este. A empresa trabalha 8 horas somente em um turno. 8 horas transformado em minutos me dá 480 minutos. Também essa empresa tem perdas de preparação e manutenção que demora 30 minutos por dia. Então, todo dia ela tem uma perda ali de meia hora para preparar, para fazer a manutenção. Olha só, o setor da produção já me falou que a eficiência é de 80%, que vai me dar 0,80 aqui em número decimal. E os dias úteis que essa empresa trabalha são 25 dias por mês. Olha só essa outra informação, que também é importante. O total produzido no último mês foi de 225 unidades. Então, essa foi a capacidade aí já realizada da empresa. Outros dados aqui. A empresa ela tem uma demanda dos meses de fevereiro a novembro de 250 unidades por mês. De dezembro a janeiro, a demanda é de 400 unidades por mês. E ela está com uma estimativa de aumento de 20%. Então, fazendo 20% de 250, vai me dar um total de 300 unidades de fevereiro a novembro. E 20% de 400, aumentando em 400, vai dar 400 unidades de dezembro a janeiro. Essa é uma estimativa. E agora nós vamos ter que determinar as capacidades dessa empresa. Olha só, vamos iniciar pela capacidade instalada. Lembrando que a equação é dada pelo tempo disponível pelo tempo de produção. O tempo disponível, a empresa trabalha, olha só, 8 horas por dia, vezes 60, vai me dar 480 minutos. Então, por isso que está aqui 480. Tempo de produção, lembra que o tempo de produção é de 30 minutos. Isso vai me dar, de capacidade instalada, de 16 unidades por dia. E vai me dar um total de 400 unidades por mês. De onde que saiu isto? Olha só, 16 unidades por dia, vezes 25 dias que a empresa trabalha no mês, vai me dar 400 unidades por mês. Então, lembre-se que a empresa trabalha 25 dias úteis. Então, essa seria a capacidade instalada dela. A capacidade nominal é o tempo disponível menos as perdas de preparação e manutenção, dividido pelo tempo de produção. Então, vamos lá. Aqui o tempo disponível seria TD, tempo disponível, menos perdas de preparação e manutenção, dividido pelo tempo de produção do produto. Então, tempo disponível, 480. Lembra que a empresa tem uma perda de preparação e manutenção todo dia de meia hora? Então, está aqui, eu faço 480 menos 30, dividido pelo tempo de produção do produto, que é de 30 minutos. Então, vai me dar 450 dividido por 30, vai me resultar em 15 unidades por dia. E 15 vezes 25 dias úteis no mês, vai me dar 375 unidades por mês, considerando a capacidade nominal. A capacidade efetiva, que é a capacidade nominal vezes a eficiência. Olha lá, capacidade efetiva, capacidade nominal vezes a eficiência. Acabamos de calcular a capacidade nominal, é 15 unidades por dia. A eficiência da empresa é de 80%. Então, 15 vezes 0,80 vai me dar 12 unidades por dia. E 12 vezes 25 dias úteis vai me dar 300 unidades por mês de capacidade efetiva. E a capacidade realizada, então lembra lá, na teoria ela diz o quê? Que é o que realmente produziu. Então a capacidade realizada da empresa foi o seguinte: a empresa produziu 225 unidades no último mês. Essa é minha capacidade realizada. Mas eu quero saber qual seria uma média por dia.
eu simplesmente divido por 25 dias úteis, que é o quanto a empresa trabalha. Logo, fazendo essa divisão, vai me resultar em 9 unidades por dia, total de 225 unidades por mês. Então, essa empresa ela não tem a capacidade para dar conta do aumento. Olha só, como conclusão, só haverá condições de um aumento de 20% se a eficiência melhorar. Então, a empresa precisa melhorar a sua eficiência, verificar o que ela pode melhorar dentro da sua eficiência, ou seja, gerenciar a produção, verificar qual estratégia ela pode tomar, de que forma ela pode melhorar a eficiência, verificar o que está acontecendo no seu processo produtivo, se está acontecendo muita quebra de máquina, por que está acontecendo, se está acontecendo o absenteísmo, que é muitas faltas ali de colaboradores, por que está acontecendo essas faltas, enfim, gerenciar, buscar as causas para os problemas para resolver estas causas. Então, finalizo aqui essa situação, problema. Agora estamos no momento de interação da nossa aula, esse momento para reflexão, para participação. Então, vamos ao quadro para ver o que eu trago para você, aluno, nesta interação. Então, para você, qual a importância em se determinar a capacidade da empresa? Pelo que nós vimos na aula, pelo seu conhecimento, você acha importante determinar a capacidade ou não acha? Por que você acha? Por que você não acha? Então, vou deixar essa pergunta e eu retorno em instantes. Bom, então qual que é a importância de se determinar a capacidade produtiva da empresa? Olha só,
Se eu não sei a capacidade, como que eu vou conseguir gerenciar? Como que eu vou definir ali a minha estratégia? Mesmo que seja muito difícil determinar a capacidade da empresa, por mais que seja complexo ali, depende do tipo de produto, do tamanho da empresa, realmente pode ser complexo, mas eu tenho que entender, até para entender qual que é o processo gargalo, para eu poder atuar nesse processo, ter as melhorias. Então, como que eu vou gerenciar se eu não sei a minha capacidade? Como que eu vou fazer minha programação da minha produção, a parte lá do PPCP, PCP, se eu não sei a minha capacidade? Então, isso é muito importante ter determinado, ter já esse valor determinado para poder fazer meu planejamento, para verificar se eu preciso comprar mais máquina, contratar mais funcionários, trabalhar com estoque ou não, para eu definir a estratégia da empresa. Então, é muito importante determinar ali a capacidade, por mais que ela seja variável. Então, finalizo aqui essa etapa da interação. Vamos trabalhar agora a parte de localização das instalações. O que é uma localização industrial? Por que as empresas elas determinam algum local para se instalar? Quais são esses fatores que vão fazer com que as empresas escolham um determinado local? Quais são as práticas utilizadas por essas empresas? Enfim, então temos alguns detalhes, alguns conceitos aqui que vamos verificar. O que é a localização das instalações? É o local escolhido onde será instalada a nova fábrica, centro de distribuição, uma loja, etc. E está atrelada à estratégia empresarial. Como assim está atrelada à estratégia empresarial? Então, cada indústria, cada empresa vai ter uma estratégia, vai definir ali uma estratégia, ou seja, os motivos pelos quais ela quer se instalar em determinado local, qual que vai ser essa estratégia. Então, vai ser muito subjetivo de cada empresa. Então, vamos ao quadro verificar aqui outras informações. Então, alguns fatores são considerados na escolha da localização e avaliação destes leva às decisões e deve-se buscar respostas para onde será a base de operações, onde serão fabricados os produtos, onde serão prestados os serviços, onde será a administração. Ou seja, então as empresas têm algumas decisões que devem ser tomadas. Então é muito comum muitas empresas ter uma área fabril em uma determinada cidade, uma determinada região e outra parte produtiva em outro estado, em outra região. Isso são estratégias, seja para ficar próximo dos seus fornecedores, enfim. Então, até um colega meu, professor, que é consultor também, ele estava fazendo consultoria numa empresa de derivados ali de queijos, enfim. E essa empresa, a parte produtiva, a parte fabril, ficava em uma cidade pequena, próxima aos produtores ali daquela região, porém a parte comercial, financeira, ficava em outra cidade, uma cidade maior, um pouco distante, mas precisava ficar em uma outra cidade, a parte comercial, financeira, por quê? Então, olha só a estratégia. A parte produtiva ficava próxima lá aos fornecedores, já a parte comercial, financeira, em uma cidade maior. Por quê? Precisa-se de profissionais da área comercial, da área financeira, e é mais fácil encontrar uma cidade um pouco maior, que tenha universidades, que tenha as situações ali que vai ter facilidade de encontrar esse profissional. Porque esse profissional gosta de estar situado numa localidade maior, uma localidade melhor, e até para receber seus clientes precisa de uma estrutura, a cidade precisa de uma estrutura para poder receber esses clientes, como ter um aeroporto, por exemplo, ter uma rodoviária estruturada, ter hotéis ali de determinados padrão, alto padrão, de luxo, enfim, precisa de toda uma estrutura ali para receber os seus clientes. Então perceba que isso acaba influenciando nas decisões. É muito comum as empresas tomar essas decisões. Então vamos ao quadro verificar alguns fatores aqui importantes na decisão da localização. Olha só, necessidade de localização dos mercados consumidores. Então muitas vezes a empresa vai se instalar onde está mais próxima dos seus consumidores.
naquela região que as pessoas consomem mais seus produtos. Localização de fornecedores, ou seja, eu vou me instalar próximo a onde está a minha matéria-prima, onde estão os fornecedores de matéria-prima. Isso facilita a minha gestão da produção, porque como vai estar mais próximo dos meus fornecedores, eu posso negociar com os meus fornecedores, ter entregas, seja diárias ou entregas semanais, e isso faz com que eu reduza a minha quantidade de estoque de matéria-prima. Outras influências aqui, qualidade da rede de transporte, facilidades oferecidas como água tratada, tratamento de esgoto, energia elétrica, hospitais, ou seja, o que a cidade oferece. Então perceba que isso são alguns fatores. Qualidade de vida, custo do terreno e da construção, regulamentos ambientais, aspectos culturais, clima, enfim. Proximidades de empresa do mesmo tipo, que nós vamos ver que é o chamado cluster, incentivos fiscais. Então, quando o governo concede isenções de impostos, isso é um fator muito importante que muitas empresas grandes acabam escolhendo esse fator, o incentivo fiscal, ou seja, isentar por anos ou décadas até essa parte dos impostos. Então, tem uma compensação, a empresa se instala lá, vai gerar centenas ou até milhares de empregos e vai aumentar, melhorar a economia lá do estado, da região. Então, o estado concede esses incentivos. Também pode doar terreno. Então, isso são alguns fatores. Na época da minha graduação, o professor, até nessa temática, comentou que uma vez ele orientando lá um aluno no seu TCC, o aluno, no caso, a família do aluno, estava indecisa entre duas cidades para instalar uma empresa lá de produtos de limpeza. E qual que foi a decisão que eles tomaram? Em uma das empresas, na verdade, em uma das cidades, a cidade era menor, e a outra cidade tinha a população maior. Só que é o seguinte, nessa cidade que tinha a população menor, a taxa de crescimento populacional era maior do que a empresa que tinha uma população maior. Ou seja, então o que eles decidiram? Se instalar na cidade que tinha menos população, porém a taxa de crescimento estava aumentando nos últimos anos. Então isso foi um plano futuro, porque se está aumentando, a taxa está aumentando com o passar dos anos, quer dizer que futuramente essa cidade pode ter uma população maior do que a outra cidade. E com população maior, as pessoas precisam de produtos de limpeza. Então essa foi uma decisão, foi um fator que fez a pessoa decidir. Então perceba que é muito subjetivo essa decisão, vai variar de cada empresa, lembrando que vai decidir dependendo da estratégia empresarial. E quais são algumas práticas aqui? Práticas de colaboração em rede, junto à decisão da localização. O cluster, o que é o cluster? Uma tradução literal significa grupo ou agrupamento, que é um agrupamento de empresas similares em uma determinada região que tenham as mesmas características econômicas e um objetivo comum de competitividade. Então, a cidade lá de Franca, no interior de São Paulo, que é muito famosa pelas empresas calçadistas, lá tem um cluster de empresas calçadistas. O condomínio industrial, o que é o condomínio industrial? É uma configuração em que alguns fornecedores estabelecem suas instalações nos arredores da planta montadora, uma montadora automobilística. Então, vão instalar ali aos arredores da montadora automobilística. Consórcio modular, onde os fornecedores estão nas mesmas instalações, estão dentro da empresa das montadoras e são responsáveis por fabricar os módulos e montá-los no veículo na linha de montagem final da montadora. E as cooperativas, que é a união de diversas propriedades na região geográfica para um objetivo comum. Então, é muito comum com produtores rurais. Então, essa questão aí de ter fornecedor dentro da própria empresa pode ser muito comum. Já também atuei numa empresa de implemento rodoviário e tinha uma área lá
que tinha os fornecedores, na verdade, o prestador de serviço de manutenção de máquinas estava instalado dentro da empresa. Então, isso é comum mesmo, né? Por causa da demanda de produção, nesse caso, demanda de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. Então, acabou tendo essa negociação de ter os próprios prestadores de serviços dentro da planta. Então, finalizo aqui essa etapa de conceitos. Agora vamos trabalhar uma situação-problema relacionada à instalação industrial da empresa Vila Grega. Vamos ao quadro verificar qual que é as informações dessa situação-problema. Então, lembrando que é uma empresa de vestuário masculino que está produzindo o paletó e agora ela teve uma oportunidade. Vamos verificar essa situação. Então, a empresa Vila Grega, do dono, que é o senhor Eucário, identificou uma oportunidade, olha só, na Índia, com uma previsão de 300 paletós por mês para serem exportados com um contrato de 10 anos. Então, ele conseguiu essa oportunidade. Então, a empresa possui uma capacidade limitada para a fabricação de paletós, como inclusive calculamos, vimos que a capacidade dela é inferior à sua demanda. Então, o que nós temos que fazer? Quem sabe uma instalação de uma nova fábrica consiga atender a essa nova demanda e possíveis alterações na demanda doméstica, ou seja, na região do próprio país. Então, nós temos que responder as seguintes perguntas. A Vila Grega está preparada para essa nova experiência internacional? Qual a melhor localização dessa instalação? Ela deve ser doméstica ou internacional? Quais fatores devem ser avaliados para a tomada de decisão? Seria possível a aplicação de alguma prática já existente? Enfim, então isso é muito comum. As empresas muitas vezes têm essas oportunidades de trabalhar com o público externo, porém tem que tomar uma decisão. Vai ter que abrir uma nova empresa, uma nova produção ali, né? Mas onde que ela vai se instalar? No próprio país? No país que ela vai exportar? Enfim, são decisões muito subjetivas. Aqui, então, temos uma sugestão para o senhor Eucário: instalar uma fábrica em território nacional, ou seja, uma rede doméstica, pois já possui uma unidade aqui no país mesmo. E ele poderia instalar, por exemplo, em uma localização próxima aos seus fornecedores, com vias de acesso que facilitem a exportação. Então, aqui como sugestão, ele poderia colocar uma unidade produtiva perto dos seus fornecedores, para ter o lead time de entrega das matérias-primas reduzido, para negociar com seus fornecedores, enfim, essa é uma sugestão. Outro fator a se considerar é o meio de transporte para exportação, que será aéreo ou marítimo, já que ele vai exportar, por qual meio, por qual modal de exportação ele vai adotar. Ele vai exportar pelo meio aéreo, que é muito mais caro, porém é muito mais rápido, ou pelo modal marítimo, que é mais barato, mas é mais lento. Então vai ter que analisar a viabilidade econômica, o tempo de entrega. Então isso são decisões muito subjetivas, né? Caso ele queira também, por exemplo, instalar lá no país da Índia, ele teria que contratar uma empresa para verificar quais são os costumes, a cultura, enfim, a questão da religião também, para se instalar lá, verificar a questão de legislações trabalhistas, se ele for contratar pessoas do povo indiano mesmo, enfim. Então, tem uma série de fatores. Então, para evitar essa série de fatores, poderia já se instalar aqui, já ele poderia comandar aqui do país mesmo, facilitaria as viagens para outra unidade produtiva, enfim. Então, essa daqui seria uma sugestão de resposta. Eu finalizo aqui essa etapa da situação-problema. Vamos trabalhar agora a parte do projeto do produto e do processo. Então, muitas empresas acabam desenvolvendo novos produtos, se inovando. Então, é muito importante entender todas essas etapas. Vamos ao quadro verificar.
Primeiramente, uma definição, diferenciando o que é projeto de processo. Projeto é uma ação temporária. Por que temporária? Tem início, meio e fim definidos, com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Então, essas são as palavras-chave. Temporário. Então, projeto é temporário e produz um resultado único. Processo é a realização contínua e prolongada de um conjunto de atividades. Então, processo é repetitivo, produz o resultado, o mesmo resultado várias vezes. Então, eu trouxe esses conceitos, essa definição, porque é muito comum também, se você aluno for fazer um concurso, cair essas perguntinhas aí de projeto e processo. Então, lembre-se, projeto é temporário, produz um resultado único. Processo é repetitivo, produz o mesmo resultado várias vezes. E falando nisso, em projeto de produto, o produto, quando nós analisamos, existe o seu chamado ciclo de vida de produto. Olha só aqui no quadro. Então, o que é o ciclo de vida? Ele vai representar as fases pelas quais o produto passará desde o seu projeto até o fim da sua vida útil. Olha só, aqui nós temos um gráfico de venda pelo tempo. E essa primeira parte aqui, que é o desenvolvimento, quer dizer o quê? Todas as etapas de planejamento, projeto, testes, tudo que envolve antes de lançar o produto no mercado. E depois, ao se lançar o produto no mercado, inicia-se então seu ciclo de vida. Essa primeira fase nós chamamos de lançamento. Se você, aluno, for pesquisar, também vai achar como fase de introdução. Então, essa seria também um nome para essa primeira fase, lançamento ou introdução. E ela é o quê? Qual que é a característica? É um crescimento lento das vendas e geralmente não há lucro nessa fase. Então, tem alguns autores que falam que pode ter até algum prejuízo nessa fase. Então, depois, a próxima fase é chamada de crescimento, em que há um período de rápida aceitação no mercado e início dos lucros. Depois passamos para a fase de maturidade. O que é a fase de maturidade? É a fase que há redução das taxas de venda e fase de maiores lucros. Então, espera aí, professor, como assim reduziu a taxa de venda e tem mais lucros? Então, quem acompanha lá o nosso livro didático, quando fala redução das taxas de venda, é redução, taxa, olha só, porcentagem. Então, quer dizer o quê? Olha só, vou exemplificar. Então, imagina aqui no início do crescimento, a empresa vendia 100 unidades. Ao final da fase de crescimento, vendia 1.000 unidades. Houve um aumento de 900% do início até o fim. Só que aqui na fase final da maturidade, vendia 1.200 unidades. Houve um aumento de 20%. Bom, de 900% para 20%, reduziu a taxa, não é que reduziu as vendas. Então, por isso que é uma fase de maiores lucros. Aumentou a venda, e também o processo produtivo deve ter melhorado, enfim. Então, nesse sentido. E a última fase é o chamado declínio. É a fase em que há a redução das vendas e dos lucros. Então, será que a fase ali de declínio não é o momento da empresa retirar esse produto de mercado? Então, por isso que nós elencamos, lembrando que é uma representação genérica do ciclo de vida do produto. Então, nós elencamos ali na parte teórica essas fases com essas características cada uma. Só que o projeto do produto, então o produto ele vai passar por um processo produtivo. E nós temos aqui a classificação desses processos. Olha só, os processos contínuos em larga escala têm característica como alta uniformidade de produção, interdependentes favorecendo a automação, pouca ou nenhuma flexibilidade, como por exemplo, a energia elétrica, o petróleo e derivados, a sua internet. Então, são contínuos,
Ah, mas você pode me perguntar, professor, mas de vez em quando acaba energia elétrica. Acaba, mas não é para acabar. Aconteceu alguma situação, caiu um raio, queimou alguma rede, alguma árvore caiu na fiação elétrica, aconteceu algum problema, está em manutenção, enfim. Mas não é para parar. Agora, repetitivos em massa, larga escala, grande escala e altamente padronizados. Então, produtos que são produzidos em alta escala e são padronizados. Demandas estáveis, estrutura altamente especializada e pouco flexível, como, por exemplo, a indústria automotiva, que produz em larga escala. O outro tipo, repetitivos em lote, chamado flow shop, volume médio de padronização, baixa flexibilidade, equipamento pouco especializado e mão de obra polivalente, como, por exemplo, alimentos industrializados. E o por encomenda, chamado job shop, que atende à necessidade específica do cliente, como, por exemplo, uma prestação de serviço, ou seja, uma manutenção de máquina, um serviço de advogado, de engenharia, uma produção de um navio, que é algo específico, muitas vezes de um avião, é algo encomenda. Se você vai encomendar lá, quer fazer um móvel planejado na sua cozinha, ou no seu quarto, enfim. Então, isso também é sob encomenda, é por encomenda. Então, essas seriam algumas características desses processos. E quando nós trabalhamos desenvolvimento de produto, existem diversas ali técnicas, ferramentas que são atreladas a esse desenvolvimento de produto. E olha só, nós temos uma técnica aqui chamada engenharia simultânea ou engenharia paralela ou engenharia concorrente. E ela é o quê? Ela é a integração do projeto do produto e do processo em toda a empresa. Ou seja, então para isso eu tenho que trabalhar de que forma? A empresa vai precisar criar equipes multidisciplinares composta por integrantes que atuam em áreas diferentes, ou seja, eu vou pegar pessoas de vários setores e montar equipes, e eu vou dar autonomia de equipes, ou seja, que tomam suas próprias decisões, e para isso, para ter essa tomada de decisão, vai ser necessário a liderança para a coordenação de todo o projeto e desenvolvimento do produto. Também será necessário compartilhamento de informações, a busca de qualidade, ou seja, então a engenharia simultânea é uma técnica ali que vai buscar essa integração entre os setores, que é muito importante, porque ela visa reduzir ali o tempo de lançamento do produto. E para isso eu tenho que ter as equipes formadas por integrantes de vários setores para poder ter ali esse processo, esse compartilhamento de informações da melhor forma possível, trabalhar da melhor forma possível para reduzir o tempo ali de lançamento de um produto. Então, eu finalizo aqui essa etapa de conceitos. Vamos trabalhar agora a nossa situação-problema relacionada à decisão de melhoria de um processo produtivo, da empresa Vila Grega. Lembrando que essa empresa é uma empresa do vestuário masculino, que tem o seu dono como o senhor Eucário. E essa empresa Vila Grega, olha só, deverá desenvolver uma nova linha de produtos, 20 novos paletós. E esses produtos devem variar de cores e modelos, atendendo às exigências de qualidade lá do mercado indiano. Então a empresa ela vai exportar esses novos 20 paletós para a empresa, na verdade, para o país da Índia. E olha só, esse paletó é composto de 18 partes e componentes, essas partes são montadas e costuradas no processo produtivo. Então, temos o processo de montagem e costura, e esses componentes, entre esses componentes se encontram as mangas do paletó, as quais são diferentes os braços direito e esquerdo, e isso
que inclusive está gerando bastante retrabalho, por causa que as pessoas estão fazendo inversão na montagem do braço direito com o braço esquerdo e vice-versa. Então, esses problemas, esses pequenos problemas, acontecem muito mesmo na produção, de se confundir, de se inverter, enfim. Então, isso tem que ser monitorado. O porquê que está acontecendo esses problemas, de que forma pode se melhorar. Então, vamos ao quadro aqui verificar quais são as perguntas que vão nortear esta resolução. Pensando no ciclo de vida do produto, quais fatores deveriam ser considerados no desenvolvimento dos novos paletós? Como facilitar o processo de fabricação e montagem? Como evitar erros no momento da montagem? Que tipo de sistema produtivo, pela classificação de processos, seria o mais adequado? É o por encomenda? É o repetitivo em lote? É o larga em escala? É o contínuo? Enfim, então essas seriam algumas perguntas. Então a empresa tem essa nova questão de desenvolver novos 20 produtos, novos 20 paletós, e de que forma ela pode melhorar o seu sistema produtivo. Então vamos ao quadro verificar uma sugestão de resposta. Então a empresa Vila Grega deverá conhecer o mercado indiano por meio de pesquisa para o desenvolvimento dos produtos específicos para este mercado. Ou seja, então se ela vai exportar para um novo país, ela tem que atender às necessidades daquele mercado, respeitar a cultura, a religião, que o seu produto não venha agredir essas questões culturais, religiosas daquele mercado. Então ela tem que conhecer, contratar uma empresa para fazer essa pesquisa, para desenvolver esses produtos específicos que vão atender a esse mercado. Também, o processo produtivo classificado pelo tipo de empresa seria o repetitivo em lote, chamado de flow shop, por possuir um nível médio de padronização. E é muito comum as empresas de confecção industrial produzirem em lote mesmo. Ela começa a produzir em lote, faz lote de um tipo de produto, depois outro lote, enfim. E olha só, para a redução de custos, a empresa Vila Grega poderá padronizar as partes do paletó e desenvolver algumas peças que se adaptem a todos os produtos do seu portfólio. Ou seja, ter produtos comuns, ali ter partes, na verdade, do paletó que são comuns, já que vai desenvolver 20 novos paletós, então desenvolver algumas partes, já que são montadas e costuradas, que são comuns a todos esses produtos, isso se for possível, né, para poder facilitar ali o processo de montagem e também criar meios, formas de não ter essa inversão do braço direito com o braço esquerdo e vice-versa, seja caracterizando o braço direito, ou seja, poderia criar um método de trabalho. Primeiro se monta o braço direito e depois o braço esquerdo, ou primeiro o braço esquerdo e depois o braço direito, identificar, seja por meio de alguma etiqueta ou de alguma outra forma, qual que é o braço direito e qual que é o braço esquerdo, para evitar os erros, capacitar e treinar também os colaboradores. Então, lembrando que aqui é uma sugestão de resposta para essa situação problema. O certo é analisar lá o setor produtivo, verificar o porquê que está dando erro e chegar à sua causa. E para esta causa, colocar um plano para resolver esse problema. Então, finalizo aqui essa etapa da situação problema. Estamos entrando aqui no momento de interação da nossa aula. Para esse momento, eu também trago uma pergunta para você, aluno, para você refletir. Então, qual que é a importância de uma empresa desenvolver novos produtos? Nós vivemos em um mercado cada vez mais globalizado, altamente competitivo, e você acha importante desenvolver novos produtos? Não acha? Qual que é a sua opinião a respeito dessa pergunta? Então, vou deixar essa pergunta e eu retorno em instantes.
Então, para você, aluno, qual que é a importância de se desenvolver novos produtos? Nós tivemos uma participação lá do Polo de Chapecó. Um abraço aí para o pessoal de Chapecó que enviou a sua contribuição. E eu vou ler aqui a contribuição do Polo, né? Falando que diante da dinâmica do mercado, que cada dia está mais exigente e competitivo, é fundamental que as organizações desenvolvam novos produtos para atender essa demanda cada vez maior e assim alcançar o sucesso. Realmente excelente contribuição. Novamente, obrigado aí pela participação. Muito legal essa participação de vocês, alunos. Realmente, as empresas têm que se inovar. Muitas vezes não lançar um novo produto, mas sim fazer melhorias no seu produto. Cada vez mais nós, consumidores, estamos exigentes, surgem novas necessidades também nesse mundo cada vez mais competitivo, né? E nós precisamos de produtos que atendam essas necessidades. Então, a empresa desenvolver novos produtos ou realizar melhorias nos seus produtos existentes, isso acaba fazendo com que nós, consumidores, percebemos ali que a empresa está se inovando, buscando melhorar, buscando atender às nossas necessidades. Então, a empresa que fica com a marca ali, que está uma marca de inovadora, que busca a qualidade de seus produtos, que busca atender às necessidades. Então, é importante toda essa questão, ainda mais com o advento aí da tecnologia, cada vez mais surgem novos produtos. Então, creio que você, aluno, já percebeu que existem produtos, na verdade, que não existem mais produtos hoje em dia no mercado que existia 10, 20 anos atrás, que produtos sumiram ali das prateleiras, como nós costumamos falar. Então, isso é muito comum. Surgem novos produtos, são retirados produtos de mercado e as empresas têm que se adaptar a essas novas necessidades de nós, consumidores. Então, muito obrigado novamente pela participação lá do Polo de Chapecó. Um abraço para vocês e vamos então para o final da nossa aula. Olha só, agora vamos nesse momento final da aula para o nosso recapitulando. Vamos verificar o que aprendemos nessa parte, nessa nossa primeira aula da disciplina de gestão da produção. Então, lembrando, no início nós aprendemos o quê? O processo produtivo. Então, nós precisamos das entradas, que são os recursos necessários para a produção, para as saídas. Então, passa por um processo de transformação que vai produzir uma saída, que é um bem material, um serviço ou informação. E as entradas mais tradicionais são os recursos humanos, que são os colaboradores, informações, capital, que é o dinheiro, a instalação, energia elétrica, matéria-prima, equipamento, enfim. Então, nós vimos aqui as entradas e saídas. Nós também vimos o que é a capacidade produtiva e os tipos de capacidade. Capacidade instalada, nominal, efetiva e também a realizada. Nós também vimos as estratégias que as empresas podem tomar para essa questão de aumento de demanda, da variação da demanda, hora aumenta, hora diminui, como fazer hora extra, contratar e demitir, trabalhar com estoque, terceirizar a produção, trabalhar no preço de venda, com promoção, enfim. Também nós vimos a questão da localização das instalações, os fatores que as empresas podem adotar na sua estratégia, como ficar próximo de fornecedores, próximo dos seus clientes, próxima de outras empresas do mesmo ramo. Nós vimos também a questão do que é um cluster, consórcio modular, enfim. Nós vimos o projeto de produto, que é um projeto, que é um processo, o ciclo de vida do produto, que são as fases pelas quais o produto passa até o seu fim da vida útil, os tipos de processos de produção, que é por encomenda, repetitivo em lote, contínuo, em larga escala, enfim. Então, nós vimos todos esses conceitos, técnicas, ferramentas, muito importantes dentro dessa questão da gestão da produção. Então, lembrando você, aluno, que é importante fazer suas atividades de pré e pós-aulas, fazer a leitura do livro didático, que é muito importante, os exercícios, e também lembrando do desafio Nota Máxima, para você, aluno, acessar e realizar as atividades. Então, espero você, aluno, que tenha gostado desta aula, dessa disciplina aqui, que é muito importante a você. Então, fica esse recado desta aula, dessa importância da gestão da produção, e eu te espero
na próxima aula. Até mais!